Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. Oi, meu nome é Samara, tenho 14 anos. Teria se estivesse viva. Morri aos 13, em Cascavel, Paraná. Eu andava de bicicleta quando não pude desviar de um arame farpado. O pior foi que o dono do lote não quis me ajudar, riu bastante. Após agonizar por 2 horas enroscada no arame, eu faleci. Através dessa mensagem, eu peço que façam com que eu possa descansar em paz. Envie esse podcast para 20 pessoas e minha alma estará sendo salva por você e pelos outros 20 que receberão. Caso não repasse essa mensagem, vou visitar-lhe hoje à noite. Assim você poderá conhecer o tal arame bem de pertinho. Dia 15 de julho, Mariana resolveu rir dessa mensagem. Uma noite depois, ela sumiu sem deixar vestígios. O mesmo aconteceu com Karen, dia 8 de outubro. Não quebre essa corrente, por favor, a não ser que queira sentir a minha presença. O que você dizia sobre as pessoas mais jovens não conhecerem a Samara, ou Andresa? Nos tempos primórdios da internet, do Orkut. Verdade. Tinha essa história que rolava da internet a manivela. A gente tá aqui pensando agora como que às vezes tem alguma pessoa mais jovem aqui que talvez não entenda a referência, né? Vai ficar sem entender. Joga no Google que você vai descobrir. Depois de compartilhar o podcast com 20 pessoas pra você não sentir a presença da Samara. Chorando. Assim, né? Vamos só dar uma explicação pra quem não... Caso você não saiba, isso é uma corrente que existia num site chamado Orkut antigamente, que se você não repassasse essa corrente, a Samara ia vir te pegar. E a gente só achou que seria legal, porque é Halloween. E eu, quando via, eu nem terminava de ler, que era pra Samara no 20 te mostrar o tal do arame. Era. O tal do arame farpado. Então, eu nunca nem conheci o final dessa história. Agora que tu leu, eu fiquei mais chocada. A dificuldade pra gravar é real, gente. Quando eu olhava, oi, meu nome é Samara. Coitada, imagina uma pessoa que realmente chamava Samara, ela mandava mensagem pras pessoas assim, oi, meu nome é Samara, a pessoa já não lia. Eu ia ter uma que não ia ler. Meu Deus. Enfim, Halloween, gente. Vamos falar de Halloween hoje. Nosso episódio extra, há muito prometido. Estamos aqui para cumprir nossa promessa. Só para vocês entenderem mais ou menos, a gente vai dividir, por assim dizer, em 3 partes. A primeira parte, eu, Jéssica, vou contar para vocês a história da festividade do Halloween, conhecido no Brasil como Dia das Bruxas, e eu vou explicar para vocês o porquê que ele não é o Dia das Bruxas. Oh, fiquem ligados! Vou ficar fazendo, tipo, mistério de aqueles programas de TV, sabe? Tipo, até o final deste programa você vai descobrir por que o Dia das Bruxas não é o Dia das Bruxas. Eu fico enrolando, no final não tem nada demais. A segunda parte, a Andresa vai trazer para vocês alguns acontecimentos especiais de Harry Potter que aconteceram justamente na data do Halloween, que é dia 31 de outubro, e simbologias, né, relacionadas ao Halloween na história de Harry Potter. E a terceira parte é onde eu e a Andresa discutiremos como essas duas primeiras partes se interagem ali entre si, né? Mas isso não significa que as partes não vão se passar uma por cima da outra. A gente vai conversar aqui. A gente sempre faz isso. A gente sempre faz. Não dá pra gente manter nada organizado nesse podcast, vocês já perceberam. Então vamos lá. Halloween. Os primeiros registros do termo Halloween, eles datam de 1745. O nome Halloween, a primeira vez que ele foi registrado em um livro ou em uma história, assim, por assim dizer. E o nome Halloween, ele vem de uma contração do termo em inglês que é All Hallows Eve, que é a véspera do dia de todas as Hallows. E aí, como eu disse que as partes vão se misturar aqui, a gente já pode falar das Deathly Hallows do Harry Potter. Porque, assim, o termo Hallow em inglês, ele não é usado atualmente hoje muito. Assim, agora ele é por causa de Harry Potter, justamente. Mas antes de Harry Potter ser lançado, não se usava Hallows. É algo, tipo, bem arcaico, assim. Até quando lançou o Harry Potter, todo mundo ficou, tipo assim, Harry Potter and the Deathly Hallows? O que são Hallows? Como assim, gente? Exatamente. Sobre o que vai ser esse livro? Exatamente, era bem assim. Uma palavra que... Ninguém sabia o que era, né? Na verdade, Hallows são santos. E aí podem ser tanto santos, pessoas santas, como objetos santos. Tanto que em Harry Potter, os objetos santos, no caso, são a varinha das varinhas, a pedra da ressurreição e a capa da invisibilidade. A pedra filosofal. A pedra filosofal, né? A pedra da ressurreição.
E em português ficou traduzido como relíquias, que eu acho que faz sentido. Faz sentido. Mas o termo Hallows mesmo significa santos, no sentido de que pode ser tanto uma pessoa santa como um objeto santo. E aí, a véspera do dia de Todos os Santos, que é o 31 de outubro. O dia de Todos os Santos é o dia 1 de novembro, e o dia de Todos os Mortos é o dia 2 de novembro. Que, inclusive, no Brasil a gente comemora, que é o Sim. dia de finados, no dia 2 de novembro. Uma das primeiras coisas que a gente tem que ter em mente também, falando de história de Halloween, é que ele é originário primordialmente do hemisfério norte. Então, muita coisa vai ser relacionado ao clima, à estação do hemisfério norte, que é exatamente o oposto do Brasil. Uhum. Então, no 31 de outubro, no Menos hemisfério do norte do Brasil. A gente nunca deixa o meme morrer, né? Não, porque a região norte do Brasil é o Ela clima corresponde. do norte. Não é por isso que chama, né? Norte. Região norte. Oxe. Mas enfim. Continua. Vocês que são do centro-oeste e nordeste. Que lute. Vocês... Mas no hemisfério norte, dia 31 de outubro, é o outono, enquanto no Brasil é a primavera. Então tem aí já uma coisa diferenciada aí pra gente, né? A história do Halloween, ela é muito cheia de... eu acho que é assim, acredita-se que é assim. Então, eu li alguns livros e a história que eu vou trazer aqui pra vocês sobre o Halloween, a timeline, por assim dizer, dos acontecimentos, é o consenso geral dos estudiosos da data e de historiadores, enfim, mas que podem haver divergências, porque um acredita que por causa de tal texto é assim, e outro que acha que por causa de tal outro texto é assim, mas o consenso geral é de que o Halloween, ele origina-se, na verdade, de um festival celta chamado Samhain, que ele se escreve Samhain, escreve Samhain, mas se fala Samhain. Caramba. E outra coisa que a gente tem que desmistificar também é a questão dos celtas, né? Que o povo fala assim, os celtas. Ai, lindos, verdes, Olha- que cantam olha- nas árvores. Pois é porque assim, os celtas, na verdade, ele não é um povo único. Ele é um termo usado para denominar vários povos e várias tribos. É a mesma coisa, eu vou fazer a comparação, porque pra gente fica mais real, de eu falar assim, os índios. Uhum. Tipo, são centenas de tribos, com centenas de línguas, e centenas de ritos e crenças diferentes, mas a gente coloca tudo no mesmo saquinho e chama de os índios. Uhum. Então, assim, quando eu falo os celtas, eu tô falando isso também. São vários povos, várias culturas, várias práticas diferentes, a gente coloca no mesmo saquinho e chama de celta, que é pra ficar mais fácil. Uhum. A prática do Samhain pelos celtas, ela é acreditada ter acontecido entre ali 600 a.C. até 800 depois de Cristo. Praticada no formato que eu vou contar aqui pra vocês e tal. Exatamente. Claro que, assim, alguma coisinha ou outra acaba que vai transpassando para outras culturas, mas do formato de Samhain mesmo era ali de 600 a.C. até 800 depois de Cristo. Os celtas mesmo, eles viviam ali na Europa já, desde há registros, né, desde ali a 4.000 a.C. já existiam, e é considerado, inclusive, o primeiro povo civilizado da Europa, por assim dizer. Então, basicamente, os celtas acreditavam que nessa data específica de 31 de outubro, que é a véspera do Dia de Todos os Santos, que era a All Hallows Eve, era quando o mundo dos mortos e dos vivos, eles existiam como se fosse um portal ali entre o mundo dos mortos e dos vivos, e nesse dia era mais fácil de atravessar esse portal. Era basicamente o que eles acreditavam. A festividade do Samhain, ela se estendia ali por... depende, né, da tribo, da região, mas enfim, ela se estendia por vários dias. Normalmente, desde a véspera do Dia de Todos os Santos até o Dia de Todos os Mortos. Então, ou seja, de 31 de outubro a 2 de novembro. Pelo menos 3 dias, mas tem ali tribos que praticavam por semanas, né, o Samhain. A mistura com a cultura latina, ela vem com a invasão romana. E aí, vamos falar mal dos romanos, né, amores? Porque os romanos chegaram lá na Europa, mais ou menos ali no ano 40 depois de Cristo, e fizeram o que os romanos sabem fazer de melhor. Invadir. Roubar a cultura e fingir que era deles, né? Foram lá, roubaram a cultura dos celtas e falaram assim, não, isso aqui eu achei interessante, mas é meu agora. E não só eles roubaram a cultura, como em toda a invasão, né, eles acabaram dizimando a própria cultura dos celtas mesmo. Os celtas, eles tinham uma religião própria deles, que era chamada de druidismo, que vocês que jogam... Eu jogava RPG, eu era sempre a druida. E por que tão lindas essas florestas? Não entendo nada disso, gente, mas o druidismo é disso mesmo, das druidas, igual você falou. Os celtas, eles praticavam essa religião chamada druidismo,
E junto com a invasão romana, os romanos trouxeram também ali uma obliteração da prática do druidismo. Outra coisa também que eu quero falar aqui, porque às vezes eu sinto que quando eu tô contando alguma história, alguma coisa assim, eu falo datas ou eu falo locais, parece que fica muito engessado. Que fica muito tipo assim, ó, não, foi no ano de este ano, sabe? Assim, invasão, gente, é um negócio que não acontece igual nos filmes. Pá. Tipo, em um dia você invadir um país, né? Não, invasão demora, tipo assim, às vezes não é nem violenta e imediata. Às vezes, tipo assim, primeiro eles mandam 100 pessoas. E essas 100 pessoas, elas vão tomar posse de, tipo assim, de todos os hotéis da cidade. E aí depois eles vão mandar mais 200 pessoas para tomar posse do mercado da cidade. Então, assim, invasões demoram anos, às vezes até centenas de anos. E ao mesmo tempo que aconteceu essa invasão dos romanos na Europa, aconteceu também uma apropriação dos romanos com a cultura cristã. Porque até essa época aqui, os romanos não eram cristãos ainda. Inclusive, se você é cristão, ou se você tem um mínimo de conhecimento de história cristã, você sabe que, tipo, Jesus Cristo, que é o cara que originou a religião cristã, foi assassinado pelo Estado romano. Então, assim, os romanos não gostavam dos cristãos. Até que foi conveniente para eles, sem querer, assim, apontar dedo para ninguém. Mas, ao mesmo tempo, aconteceu isso. Os romanos, eles expandiram para a Europa e expandiram também para se apropriar do cristianismo. E aí eles foram juntando tudo numa maçaroca só. Fizeram a coxa de retalho deles, né? Pegaram aspectos Que é melhor de um, que é melhor do outro. Justamente, né? Assim, na Bíblia fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O homem fez Deus à sua imagem e semelhança, né? Pegou os pedacinhos ali e construiu a religião que eles queriam que existisse ou que fosse a certa, por assim dizer, entre aspas, né? Mas para falar do Samhain, então, o que acontecia no Samhain, o que os celtas faziam? Basicamente, como era o final do verão, que é literalmente o que Samhain significa, que é fim do verão. Então eles arrebanhavam o rebanho todo, que estava ali solto lá pelos campos e pastos, e eles decidiam qual dos animais que eles iam matar para poder se manter durante o inverno, que era a época propícia para manter a carne ali conservada durante vários meses, porque era muito frio. Aqui já começa muita simbologia de... Porque quando a gente fala de Halloween, que parece que é tipo assim, uma festa de celebração da morte, pros celtas, nesse caso aqui, o que fica parecendo é que muito é uma celebração cíclica, por assim dizer. Porque é o final do verão, então é o começo do outono, que é quando as folhas caem das árvores e elas caem no chão e apodrecem, e porque elas apodrecem, elas formam ali os nutrientes que as raízes da árvore precisa ter, para no próximo verão ela conseguir florir, na próxima primavera ela conseguir florir, no próximo verão ela conseguir dar fruto. Então é muito cíclico, né? É a morte, mas sempre ali pensando no renascimento. Então é isso também, é o momento de, tipo, morrer o verão e eles se prepararem, se recolherem para o inverno, mas se prepararem também para quando o verão vir de novo. Então, assim, a gente vai matar o gado agora para a gente poder sobreviver até o próximo verão, quando a gente vai poder soltar o gado de novo, enfim. E aí eles faziam fogueiras também. E essas fogueiras, elas tinham a simbologia de purificação, que é algo quase que universal quando se fala de fogo e simbologia. Então, quando eles faziam essas fogueiras, às vezes eles jogavam na fogueira, por exemplo, o osso do gado que eles mataram para poder se manter no inverno, como uma forma de, tipo assim, de pedir que na próxima estação que tenhamos, então, tanto gado quanto tínhamos antes. Eles faziam pedidos ali para a fogueira. Às vezes eles faziam uma fogueira do lado da outra. E aí eles passavam entre as duas fogueiras, tipo, para fazer essa coisa de passagem mesmo. Às vezes eles passavam com o gado entre as duas fogueiras. E gado, lembrando que nessa época aqui, tipo, sei lá, 600 antes de Cristo, 800 depois de Cristo, era sinal de dinheiro, né? Sim. Você é muito rico se você tem muitos bois, né? Até hoje. Ai, agropecuária. E aí, como eles acreditavam que justamente nessa época era quando os espíritos, né, poderiam passar para o mundo dos vivos, eles acreditavam que os espíritos vinham, e se você tinha espíritos bons para receber, você deixava oferendas ali na sua casa para receber esses espíritos. Aí que entra a questão. Quando a gente fala, tipo, que o portal entre o mundo dos vivos e dos mortos está mais fácil de atravessar nesse momento, quer dizer que os espíritos vão vir. Não quer dizer que são espíritos
somente ruins. Uhum. Quer dizer que, tipo, um ente querido que já faleceu, ele vai voltar pra sua casa, ele vai te cumprimentar e você vai receber ele com hospitalidade. Então era costumeiro até que eles, tipo, se sentassem à mesa e tinha um lugar na mesa do espírito. E eles colocavam comida no prato e eles acendiam a lareira, que era pra receber o espírito se aquecer, porque eles diziam que tava frio lá, enfim. É aquele negócio, tem você receber o espírito bom, mas também tem o medo de, tipo assim, e aquele cara que eu matei? Tipo, e ele vai ele vai vir querer vingança. Então também tinha uma coisa de proteção aqui que a gente vai chegar lá na frente na história. Mas aqui no primeiro eu quero falar só dos que seriam os bens recebidos, né? Tinha as oferendas ali na mesa. E às vezes também as oferendas eram jogadas no fogo, para que os espíritos pudessem receber a fumaça com as oferendas, enfim. O fim do druidismo mesmo ativo, igual eu falei, não significa que, tipo, as práticas morreram, tipo, 100%. Porque nunca é assim. Você nunca consegue obliterar uma cultura. É muito difícil que você consiga obliterar uma cultura 100%, assim. Sempre sobra uma prática ou outra. E por mais que a pessoa que pratique talvez fale, não, eu não estou praticando druidismo, eu só estou deixando aqui um prato de arroz para a minha tia, que faleceu e que eu tô com muita saudade dela. Eu sei que ela vai vir dia 31 de outubro comer, entendeu? Então, assim, muita coisa ficou ali naquela região, principalmente na região que hoje a gente conhece como Irlanda, Escócia, Inglaterra, País de Gales. Que é ali Reino Unido, basicamente. Um dos costumes que foi modificado, por assim dizer, mas que ainda existe hoje, é o costume de bater de porta em porta pedindo uma certa coisa. Que muita gente conhece hoje como gostosuras ou travessuras. Esse costume ele surgiu ali na Idade Média, mais ou menos. As pessoas se vestiam como eles... dia 31 de outubro, os celtas acreditavam que era quando os espíritos vinham. E aí o druidismo acabou, mas as práticas continuavam, uma ou outra, e não sei o quê. E aí uma prática que eles criavam era a seguinte, eles se vestiam dos espíritos, então eles se vestiam de fantasmas, se vestiam como se fossem tipo múmias mesmo, são os espíritos que estão voltando. Aí eles batiam de porta em porta pra, tipo, cantar ou pra recitar poemas. E aí, em troca do poema que você recitava, a pessoa, dona da casa, te dava uma oferenda, que era tipo um pedacinho de comida, como se você fosse o espírito que estava sendo recebido. E aí, até hoje, esse costume existe, ainda que modificado, né? Sim. Que é o de bater de porta em porta e pedir gostosuras ou travessuras, né? Tá que ali a criança tá ameaçando que ela vai destruir a sua casa. É igual tu falou, pode vir o espírito bom, pode vir o espírito ruim. Você tem que estar preparado. A lógica do gostosuras ou travessuras, principalmente em países que, tipo... que realmente praticam o Halloween, não igual no Brasil, que a gente reconhece a data, enfim, mas dificilmente você tem locais no Brasil que você tem a prática de fazer, né, de bater na porta e tal, porque não é da nossa cultura realmente. Mas nos países tipo Estados Unidos, que é onde as pessoas tipo comemoram mesmo, se a criança bate, se for num lugar que tipo todo mundo comemorando mesmo, se a criança bate e não tem doce, a criança realmente ela vai depredar a casa do outro. Tipo, jogar papel higiênico na árvore, sabe? Tipo, rolo de papel higiênico na árvore. Ou jogar ketchup e mostarda na porta da casa da pessoa. Enfim, é tipo uma bobeirinha, por assim dizer, mas, poxa, não inconveniente, né? E tudo isso por causa de doce. Mas é ali uma prática reminiscente, ali a gente já consegue voltar, tipo, 2000 anos atrás e pensar que os celtas faziam algo, tipo, mais ou menos parecido, que era a oferenda de comida aos espíritos, né? E o Halloween, querendo ou não, ele é um feriado, tipo, extremamente norte-americanizado, né? Que foi os Estados Unidos que difundiu o Halloween no mundo como a gente conhece ele hoje. Então, assim, querendo ou não, a gente tem que passar um pouquinho pela história dos Estados Unidos. Não sou muito fã, mas a gente tem que passar um pouco pela história dos Estados Unidos para entender como que o Halloween saiu aqui desse cantinho da Europa, que é a Grã-Bretanha, chegou nos Estados Unidos e como que os Estados Unidos exportou esse feriado para o mundo inteiro. Inclusive, no meio das minhas pesquisas, você acredita que eu descobri que o Halloween é o segundo maior feriado, tipo, dos Estados Unidos em termos de geração de renda? Só perde pro Natal. Caramba! Eu fiquei chocada. Eu falei, gente... Porque no Brasil a gente tem, tipo, Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Dia dos Namorados. Nos Estados Unidos, o segundo maior feriado é o Halloween. Só perde pro Natal mesmo. Chocada. Enfim, história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi fundado oficialmente ali em quanto que deu o ano aqui? 1776, foi quando fizeram a independência lá, em 4 de julho, né? E fundado basicamente na fé protestante, né? Então eles não se falavam de bruxas e, enfim, né? De práticas de magia e nada relacionado a Halloween, porque eles fundaram o país basicamente na fé protestante.
Só que acontece que entre 1820 e 1930, os Estados Unidos recebeu uma imigração em massa de irlandeses. 4,5 milhões de irlandeses migraram para os Estados Unidos nessa época, que na época representou tipo metade dos imigrantes do país inteiro. Nossa. Por causa de uma grande fome que teve na Irlanda. E aí eu quero já aproveitar para fazer a primeira recomendação para vocês do podcast da temporada. E para fazer também a primeira recomendação de... Eu acho que é a primeira... Não, o Naruhodô foi também já recomendado aqui. A segunda, então, recomendação de produtores de conteúdo brasileiros. Eu queria recomendar aqui o canal do Pirula, no YouTube. Ele tem uma série onde ele foi pra Irlanda e ele fez uma série de vídeos sobre a história da Irlanda desde, tipo assim, a primeira ocupação humana até, tipo, hoje. Maravilhoso, de graça no YouTube pra você, assim, sério, gente, assistam. Lá tem uma parte onde ele vai falar sobre essa grande fome que teve na Irlanda. E essa grande fome foi o que impulsionou essa grande migração dos irlandeses para os Estados Unidos. E os irlandeses trouxeram com eles a comemoração do All Hallows Eve, que nos Estados Unidos é conhecida como Halloween e que foi modificada, mais uma vez, mas que foram os irlandeses que levaram. Inclusive, momento aqui, comentário com a Andresa, mas que vai ficar no podcast também. Tem uma menina que trabalha comigo que ela é irlandesa, né? E aí eu fui perguntar pra ela, tipo assim, me fala um pouquinho sobre o Halloween. Ela ficou, tipo, ficou grilada comigo. Porque não é Halloween, é All Hallows Eve. Porque eles, tipo, roubaram o nosso feriado, não sei o que. Eu já fiquei assim, gente do céu. Eu não posso falar nada porque eu sou problematizadora também, né? Mas ela, tipo, ela é super... Nossa, porque não, isso não é Halloween de verdade. Quer dizer, Halloween de verdade nem existe. O real é o All Hallows Eve, que é comemorado assim, assim, assado. Eu fiquei, tipo, olha só. Tá bom, né? Obrigada pela ajuda. Mas, assim, pra vocês entenderem que, às vezes, tem pessoas irlandesas que muito provavelmente vão ficar, tipo assim, acontece. Tanto tipo, faz, E tem gente que vai ficar, tipo, irada. Igual essa menina ficou. O nome dela é Emma, inclusive. Enfim, essa grande imigração, ela aconteceu ali de 1820 a 1930, foi pouco mais de 100 anos. Só que em 1930, quando a migração, por assim dizer, acabou, foi justamente quando teve a Grande Depressão nos Estados Unidos. Que foi logo quando teve a quebra da Bolsa de Valores. Um monte de gente ficou pobre, assim, mas é pobre miserável mesmo. E aí o Halloween que eles levaram para os Estados Unidos como aquela... Aí eles já instituíram aquele negócio de pedir doce, né, e tal. Virou um negócio de luxo, porque assim, quem tem doce pra sair dando de graça no meio de uma grande depressão econômica? Então virou uma coisa, tipo, muito artigo de luxo mesmo, só vizinhanças muito ricas faziam, e acabou que ele foi meio que apagado, e enfim, só lá pelos anos 50, com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a melhoria econômica, e aí já vem, tipo, os baby boomers, né? Que foi, tipo, se popularizando de novo o Halloween como um feriado comemorado, tipo, por toda a população dos Estados Unidos. Lá pelos anos 70, começou uma onda de fake news, que naquela época, né, não era conhecido igual a gente conhece hoje o problema e o poder das fake news, né? Numa época que não tinha internet, que não tinha acesso fácil à televisão, à informação igual a gente tem hoje, disseminação de fake news e de hoaxes era um negócio, tipo, muito mais perigoso do que é hoje em dia. Muito mais não, também não quero, né? Era igualmente perigoso, só que diferente. O grande fake news que rolava na época era que tinham abusadores de crianças colocando drogas nos doces que eles estavam dando de porta em porta. E que então, por favor, não deixe suas crianças saírem na rua no 31 de outubro. Porque eles estão colocando drogas nos doces, eles estão colocando navalha dentro dos doces, que as crianças vão morder e vai rasgar a boca inteirinha. Até hoje. E até hoje ainda existe esse fake news, ainda se perpetua, mas naquela época era muito forte. E inclusive quando eu tava lendo sobre essa onda de fake news, num dos livros que eu peguei, eu lembrei do episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, que a Rochelle fala pra eles saírem pra pedir doce, mas que eles não comam doce enquanto ela não chegar em casa, que ela tem que inspecionar os doces. Depois mostra ela partindo os doces, tipo, tudinho. E aí eu lembrei que Todo Mundo Odeia o Chris se passa nos anos 80, né? Que era mais ou menos quando isso aconteceu, anos 70 e anos 80. E eu fiquei tipo assim, nossa, olha que legal que eles, tipo, que o Chris Rock conseguiu colocar isso na série dele, tipo, lembrando da infância dele, porque ele realmente cresceu nos anos 80. Viveu. E aí eu fico, tipo, fazendo as ligações, né, das histórias. Enfim, lá nos anos 70 e 80 foi quando aconteceu isso.
E nunca houve nenhuma prova de que, de fato, alguma criança tenha sido envenenada por algum doce desse. Teve uma criança que é de 5 aninhos, eu acho. Vou ficar devendo aqui o nome e a história. Mas a história, tipo, é só pra vocês entenderem. Era uma criança de mais ou menos uns 5 anos que morreu de overdose de heroína. Mais ou menos ali perto da data do Halloween. E os pais atribuíram a um doce que ela comeu na rua. Que ela tinha pegado de gostosuras ou travessuras. E a polícia depois foi investigar. Na verdade, a criança, ela consumiu, sim, muita heroína, mas porque um dos tios da criança era um traficante de drogas, vendia heroína. A criança, porque era uma criança de 5 anos, viu, comeu, morreu. Os pais, numa tentativa de acobertar o cara, o tio, que aí eu não lembro se era de parte de pai ou parte de mãe, mentiram desse jeito pra que, tipo, parecesse que foi um acidente. Já era, tipo, um fake news que rolava, era fácil de acreditar, só que a polícia investigou e descobriu que ok, então não, foi mentira sua e vocês todos estão presos, 3. E essas fake news foram sendo espalhadas, e, enfim, em 1974 aconteceu o que as fake news estavam pregando que já acontecia há muito tempo. Dá ideia, né? Um cara chamado Ronald Clark O'Brien, ele saiu pra pedir, né, os gostosuras ou travessuras com os filhos dele, um menino e uma menina. E ele foi com os filhos, e aí os filhos estavam indo, os vizinhos falaram assim, leva os meus filhos também. E aí ele foi com as crianças, pediu gostosuras ou travessuras na rua. Tava chovendo no dia, eles foram só em 2 ruas, e aí teve uma das casas que eles bateram, nenhuma pessoa abriu a porta e tal, e as crianças perderam a paciência, já saíram para a próxima casa, o pai ficou para trás, o Ronald, e depois ele alcançou as crianças e falou assim, não, o cara me deu os doces aqui, ó, e deu um para cada um. Um doce que chamava, acho que Pixie Stick, sei lá, tipo, era como se fosse um palitinho. Entregou os doces para as crianças. As crianças, ok, continuaram pedindo as gostosuras e travessuras, voltaram para casa, ele colocou os 2 filhos na cama. Antes de dormir, o filho dele, Timothy, perguntou para ele, pai, eu posso comer um doce antes de dormir? Ele falou, pode, qual que você quer? Aí o menininho pegou o Pixie Stick lá, que era como se fosse aquelas, vou ter que fazer a propaganda da marca, como se fosse uma balinha fine. Sim. Dentro ela tem como se fosse um recheio. E aí você tem que, tipo, morder assim em cima e chupar o recheio da balinha e depois comer a balinha. E aí ele foi puxar o recheio, o pai, e ele falou assim, tá duro, não vem o recheio. E aí o pai dele, não, eu te ajudo. Aí o pai dele quebrou, assim, apertou a balinha fine, não era uma balinha fine, tô falando o nome aqui, gente, só pra vocês entenderem como que o doce era, tá? Era uma marca dos Estados Unidos. Apertou a balinha, assim, o canudinho, e deu pro menino comer. Na hora que ele comeu, que ele puxou, assim, ele falou assim, nossa, tá amargo. E ele falou assim, não, vou lá embaixo pegar um suco pra você lavar a boca e tal. E no que ele voltou com o suco, o menino tava convulsionando no chão, cuspindo, vomitando. Levou o menino pro banheiro pra lavar o rosto, a boca e tal. E o menino já tava desfalecido, morreu a caminho do hospital. Foram encontrados depois o veneno dentro da balinha lá. E o pai desolado, que a criança morreu, porque comeu. Aí ele perguntaram aonde você pegou o doce. Aí ele falou que, eu não lembro, porque eu tava com as crianças, não sei o quê. E aí, quem mais que tem desse doce aqui? Aí descobriram que ele tinha entregado um também para outra filha dele. Recolheram o da filha, recolheram dos vizinhos. E todos eles tinham veneno. Descobriram que tinha veneno dentro do Pixie Stick lá do Timothy, suficiente para matar 2 homens adultos. E as 2 crianças, acho que era para matar 3 adultos. Meu Deus. E andaram com ele na rua perguntando qual casa. Eu não lembro. Acabou que ele apontou pela casa que ele tinha batido, que ninguém tinha respondido, que depois diz ele que respondeu, mas que ele não viu um rosto, que a pessoa só pôs a mão para fora da porta e que era um braço cabeludo, era isso que ele falava. E depois descobriram que ele tinha feito 1 mês antes, ou algumas semanas antes, ele tinha um seguro de vida das crianças, e aí ele tinha aumentado o seguro de vida. Ele tinha feito, tipo, uma cláusula que permitia, tipo, o saque imediato do valor total, que era como se fosse uns $60 mil para os 2 filhos, na verdade. E que ele tinha uma dívida já muito alta, que nos últimos 10 anos ele já tinha tido, tipo, 21 empregos já, ele era um cara problemático, enfim. Meu Deus. Ele matou o próprio filho, ele nunca admitiu que ele matou o próprio filho, ele foi condenado, ele foi, nos Estados Unidos tem a sentença de morte, né, ele foi sentenciado à morte, ele foi condenado e morto mesmo, né? E depois disso, aí que o negócio pegou fogo, né? Aí que o povo falou, ai meu Deus, o Halloween. E justo nos anos 70 também foi quando saiu o clássico dos clássicos de Halloween, que é aquele filme O Exorcista.
E aí foi quando Achei que era o Hollywood... Halloween. Eu não sei quando que o Halloween saiu. Eu sei que o Exorcista foi um marco, assim mesmo, de Hollywood, dos filmes de terror. E Hollywood viu ali uma oportunidade, né? Com toda essa aura de terror mesmo que existia em relação ao Halloween. Porque aí, nessa hora aqui, o Halloween voltou para as origens mesmo, sabe? Era um negócio de tipo de morte, de perigo, né? E aí foi quando Hollywood viu essa oportunidade e começaram a produzir em massa filmes de terror, assim. O Exorcista foi o primeiro e muito marcante, inclusive acho que ele é uma trilogia. E até hoje Hollywood explora esse negócio de filmes de terror e tal, e principalmente em cima do Halloween. Como que esse feriado chegou aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Como que esse feriado chegou no Brasil? Ninguém sabe. Muito provavelmente ele chegou junto com Hollywood mesmo, ali pelos anos 70, com essa globalização da cultura americana, porque foi isso que os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos exportou a cultura americana, norte-americana, para todo o mundo. E muito provavelmente chegou no Brasil junto com isso, tanto que por isso a gente não tem muitas raízes fortes com a comemoração, com a data. E o pouco que a gente tem é relacionado à cultura dos Estados Unidos mesmo. Uma curiosidade, eu descobri que de 31 de outubro é o dia do Saci. Eu acho que numa tentativa de, tipo assim, de trazer para a cultura brasileira uma representação ali da data, mas não pegou, não adianta, o barro não aconteceu. Tentaram fazer o barro acontecer, não aconteceu. Dia 31 de outubro é oficialmente o dia do Saci, mas não tem nada que, acho que limpe, talvez daqui décadas, né, talvez até daqui centenas de anos, no Brasil se comemore o dia do Saci, não o dia do Halloween. Mas no Brasil a gente conhece mais como o dia do Halloween mesmo. Outra coisa também, só pra eu ficar aqui, né? Porque eu falei que eu não sei direito quando que chegou no Brasil e que talvez tenha chegado com os anos 70. Muito provavelmente chegou antes disso, só que de novo, né? Lembrei do meme do TikTok, a cultura americana esperando dia 31 de dezembro de 1969, esperando 1 de janeiro de 1970 para chegar no Brasil. Né? Não foi bem assim, não. Né? Às vezes chegou uma pessoa ou outra antes disso, mas vastamente foi, né, espalhado, mais ou menos ali da década de 70 para frente. Agora, para falar dos símbolos, né, do Halloween, que eu falei aqui no começo desse podcast, e meia hora depois vocês vão descobrir por que o Halloween não é o dia das bruxas. Só uma pausa. A gente tem no Brasil o dia de São Cosme e Damião, que parece muito com o Halloween dos Estados Unidos. Mas é em 12 de outubro, não é? Não, é setembro. Mas eu digo assim, a tradição parece muito de doce, né? Ir na casa dos outros pedir doce. E também aconteceu muito essa história de os pais não deixarem as crianças ir, porque é coisa de macumba. Por intolerância religiosa, né? Justamente. É a mesma coisa. É bem parecido a tradição, mas não é E é bem parecida a intolerância também das pessoas, né? Exatamente. Então, agora eu vou explicar pra vocês, 40 minutos depois, quase 40 minutos depois, o porquê que o Dia das Bruxas não é o Dia das Bruxas. O Dia das Bruxas é o Halloween. Ele é chamado de Dia das Bruxas no Brasil só. Nos Estados Unidos não é Witch's Day, é Halloween. Já não é Halloween, é Halloween. Mas a gente chama de Dia das Bruxas no Brasil. Porque a bruxa é um dos símbolos do Halloween hoje. E vou explicar aqui agora pra vocês. Quem praticava, né, os ritos lá do Samhain ainda na Idade Média, que já tinha acabado o druidismo, lembramos aqui, estamos na Idade Média, já tinha acabado o druidismo. Quem praticava ainda, né, os ritos do Samhain era considerado bruxa. Você é bruxa, você está indo contra os ensinamentos da nossa religião aqui. Então você é bruxa e você pratica isso, você vai ser queimada viva, basicamente. Então daí que vem a simbologia da bruxa no Halloween. Não é que lá nos celtas, 600 anos antes de Cristo, elas eram chamadas de bruxas. Elas foram chamadas de bruxas ali na Idade Média. Outro grande símbolo do Halloween é os gatos, na verdade mais o gato preto, né? E o gato, ele é um animal muito relacionado às bruxas em si. A gente falou até no episódio da primeira temporada sobre os pets que eles podem levar para Hogwarts. E a gente falou das simbologias do gato, do sapo e da coruja, né? O gato, ele é um animal muito relacionado à bruxa por causa desse mistério que ele carrega, né? Ele é um animal muito furtivo, assim, ele chega devagarzinho, caladinho. E o gato preto, principalmente, porque ele consegue se esconder nas sombras e tal. Então, ele foi muito marcado como um símbolo de bruxaria.
E também ele é marcado até hoje como um símbolo de Halloween. E infelizmente até hoje existe muito preconceito contra gatos pretos. São os gatinhos que geralmente são mais abandonados, os que geralmente ficam mais tempo nos abrigos. E é triste isso. Uma curiosidade aqui, o Papa Gregório IX, ele mandou matar todos os gatos uma vez da Europa. Senhora. Ele falou assim, ó, esses gatos aí, ó, dessas bruxas, manda matar tudo. Meu Deus. E aí eu quero indicar mais uma produção brasileiríssima aqui pra vocês. E esta não está só no YouTube, meus queridos amigos. Essa está na Netflix. Eu quero indicar pra vocês Mundo Mistério de Felipe Castanhari. Porque sabe o que aconteceu quando o Papa Gregório mandou matar todos os gatos da Europa? A peste. Os ratos tomaram conta. E aí os ratos espalharam a peste. Meu Deus do céu! Como que esse ser humano pode? Nossa senhora, que ódio. Adoro a indignação. Esse é o público que eu gosto, É? gente. A Andressa é o melhor público Que possível. ódio. Ela reage bem na hora que eu preciso. Adoro. Mas justamente isso, o Papa mandou matar os gatos tudo. E como a gente já sabe que quando você mata uma população, né, Quando o predadora... gato sai, o rato faz a festa. Justamente, os ratos fizeram a festa, espalharam a peste por toda a Europa. E na série Mundo Mistério, um dos episódios do Felipe Castanhari é sobre a peste e também sobre uma possível pandemia no futuro, que inclusive ele gravou antes da pandemia do Ele faz a coronavírus. profecia dele. Ele faz a profecia dele. E tá aí mais uma recomendação de mais um brasileiro produzindo conteúdo foda, não só na internet, como agora também na Netflix. Ah, meu bem. Outro grande símbolo do Halloween são os morcegos, né? E ele vem... Esse é um dos símbolos que vem ali lá do Samhain, lá de 600 anos antes de Cristo. Porque quando você acende... Bom, se você tem uma lâmpada na sua casa, você sabe o que acontece quando a lâmpada tá acesa. Vem um monte de mosquito em volta, vem um monte de pequenos insetos em volta. Então imagina o que acontece quando você acende uma fogueira. E não é uma fogueira, tipo assim, fogueirinha pequena. É uma fogueirona, sabe? No meio do mato. Então, tipo assim, no meio do mato. Então atrai todos os tipos de insetos. E morcegos são animais que se alimentam de insetos e são animais noturnos. Então você acende uma fogueira de noite, você atrai morcegos. E aí os morcegos acabam que até hoje eles são muito símbolo do Halloween. Você vê, tipo, os morceguinhos nos desenhos e tal. E é por isso, é por causa das fogueiras lá do Samhain de 600 anos antes de Cristo. Outro grande símbolo do Halloween, as abóboras. As abóboras escarvadas com a vela dentro, né? Na verdade, os irlandeses, esse símbolo ele vem dos irlandeses. E os irlandeses faziam essas lanternas, por assim dizer, de nabos, na verdade. E porque era o que tinha ali disponível e tal, eles faziam essas lanternas de nabos. Porque igual eu falei, lembra que eu falei antes que você fazia o ritual das oferendas para os espíritos bons? Uhum. Quando você tinha medo de algum espírito mal vir, você fazia lanterna, porque a lanterna ia, tipo, espantar o espírito mal. Iluminar e espantar o espírito mal. E aí, quando os irlandeses migraram para os Estados Unidos, eles levaram o costume das lanternas. Só que nos Estados Unidos é mais fácil achar abóbora. Então faz de abóbora. É justamente essa a justificativa, gente. Juro. Eu lembro que uma vez... Nossa, eu lembrei aqui agora, tipo, falando disso. Eu lembro que uma vez eu invoquei, eu devia ter, sei lá, uns 9 anos de idade, eu invoquei que eu queria uma abóbora de Halloween. Oh, meu pai. Meu pai, tipo, nossa, ai meu Deus, agradar ela, o que eu faço? Meu pai escavou uma maçã. Não Prestou, porque a maçã era mole, ela caiu, mas assim, tipo assim, apreciando, né, aqui a boa vontade dele, tadinho, de querer me agradar, né, porque eu invoquei com isso. Mas é aquilo, a gente faz com o que a gente pode, com o que a gente tem. A tradição é que é feita de nabo, mas aqui tá cheio de abóbora, façamos de abóbora então. E até hoje é um símbolo muito grande do Halloween, as abóboras escavadas com a lanterna dentro. Vocês estavam falando de que é mesmo? De símbolos, né? Outro símbolo do Halloween é das aranhas. Ai, por que tinha que ser as aranhas? Por que não podia ser assim com as borboletas? Outro grande símbolo do Halloween é as aranhas. E as aranhas, elas são animais que elas tecem uma teia, né? Que ela demora muito tempo, é um trabalho muito, né, minucioso que elas fazem. E que pode ali ser interpretado, né? Se quiser interpretar como a passagem do tempo, o valor do trabalho, né? Bem feito. E também o ciclo, o símbolo do ciclo. De a aranha faz a teia e aí o inseto fica preso na teia, aí a aranha usa o inseto para se nutrir, se manter, e aí ela pode produzir uma outra teia, e enfim, cíclico, né? Ou também pode ser só um símbolo porque é símbolo de, tipo,
um lugar escuro, uma casa abandonada, cheia de teias de aranha. E aí já tem, tipo, um simbolismo muito hollywoodiano de Halloween. Outros grandes símbolos de Halloween são caveiras, esqueletos e fantasmas. E esses são, tipo, autoexplicativos. É um feriado que fala de morte, é um feriado que fala, né, de espíritos, então nada mais normal do que ter caveiras, esqueletos e fantasmas. E essa é a história do Halloween aqui, explicada por mim, Jessie Silva. Adorei, não conhecia nem metade. Eu conheci um pouco, mas aí, como a gente tá aqui na Nova Zelândia, eu tive, tipo, a grande oportunidade de ir na biblioteca e pegar, tipo, um livro mesmo sobre a história do Halloween e ler, que no Brasil não tinha. Ou que no Brasil tinha, tipo, muitos livros mais sobre uma ótica brasileira mesmo. E aqui, por ter uma migração de pessoas inglesas, de pessoas irlandesas, escocesas, eles têm essa... Enfim, eu fiquei muito feliz de poder... Aqui acho que tem até aquelas fazendas de abóbora, né? Pra gente visitar. Sim, aqui é uma cultura muito mais forte, pelo menos não tanto quanto nos Estados Unidos, mas bem mais do que no Brasil. E eu fiquei muito satisfeita de poder ir na biblioteca aqui, pegar um livro sobre Halloween e, tipo, conversar com a bibliotecária sobre. Ela falou, porque você tá lendo sobre o Halloween, não sei o que. Eu tenho um podcast. Ela, sério, que legal. Bate mó papo com a bibliotecária. Pra quem tiver ficado curioso, aí o livro que eu usei aqui de fonte, que se chama Death Makes a Holiday, que é A Morte Faz um Feriado. E foi dele que eu tirei muitas dessas informações aqui, inclusive a história do tal do Ronald lá, que matou o próprio filho. Agora, Andresa, nos ilumine com tudo que tem de Halloween em Harry Potter, porque afinal de contas isso aqui é um podcast de Harry Potter, né? Então vamos lá. A gente já começa falando que, tipo, o principal evento de Harry Potter aconteceu no dia das bruxas, que a gente já aprendeu que não é o dia das bruxas, então no Halloween. O quê? O dia que o Harry falou pro Snape, sim senhor, foi no dia 31 de outubro. Porque pra mim este é o evento mais importante de Harry Potter. O dia que o Harry deu a patada mais épica do Snape. Não, gente, foi o dia que Voldemort chegou em Godric's Hollow e matou Lilian e Tiago Potter. A gente já descobre esse acontecimento em A Pedra Filosofal. Eu acho que é no primeiro capítulo, né? O Hagrid fala pra ele. Não, quando eles estão lá, o Hagrid tá contando a história do Voldemort. É mesmo. Deles irem no primeiro capítulo eles não falam a data específica, né? Eles só falam do Bonfire Night lá, que é em a gente 5 de supõe novembro. que é por ali, Justamente. mas depois quando eles estão lá no bar, como é o nome do bar? Gente, vivi pra ver, Andresa, lembrando um negócio que eu não lembrei. E agora eu não tô lembrando o nome do bar da entrada. Caldeirão Furado. O Caldeirão, gente, olha. No Caldeirão Furado, o Hagrid conversa com o Harry tá tentando, fala o nome dele se você puder escrever. Aí ele fala, eu não sei. E aí ele conta, foi no dia do 31 de outubro, ele chegou lá em Godric's Hollow, ninguém sabe porquê. E tal, e matou seus pais, e não sei porquê também deixou você vivo. Ninguém sabe, muita gente, mentira, só o Dumbledore sabe. Ninguém sabe o Hagrid. Hagrid. Eu também, se soubesse, o Hagrid tinha contado pra todo mundo. Verdade. Prova de que o Hagrid não sabia que ele não saiu contando pra todo mundo. Era a prova de que o Hagrid sabia porque ninguém mais sabia. Mas enfim, é uma data que marcou, começou a história, basicamente. E aí, o primeiro dia das bruxas de Harry Potter é a Pedra Filosofal. É o dia que o Harry, o Rony e a Hermione se tornaram um trio. Começa, claro, o dia não muito bom. Eu queria logo falar que todos os capítulos de Halloween no Harry Potter são bem sinistros. Tu já percebe um clima assim meio dark na hora que tu tá lendo. Mas esse primeiro já começa bem triste, com aquela cena do Harry e o Rony falando mal da Hermione e ela escutando. Sentiu a dor. Todos os gatilhos são ativados. E aí ela passa o dia chorando no banheiro. Mas aí eles vão pra festa do Halloween e esquecem dela, né? E aí vem os morcegos, vem as abóboras, tudo que a Jéssica já falou aqui. A Jéssica, não é Jéssica, é a Jéssica. O Jessie, aquela lá. Tudo aquela que lá. É a presidente do fã-clube do Snape. Tudo que ela falou aqui
a gente vê muito nas noites de Halloween de Hogwarts. Eles decoram, eles fazem o maior banquete, o cheiro de abóbora pelo castelo. Uhum. E aí, no dia da festa de Halloween da Pedra Filosofal, o professor Quirrell aparece falando. O que ele fala? Trasgo! As masmorras! Achei que devia saber. Plop. Eu sabia que ela ia fazer assim, por isso que eu perguntei. Porque se não for pra interpretar, meu amor, eu nem vou. O clima muda quando a gente começa a falar de Harry Potter, né? É outra vibe. Então, aí vão para atrás do Trasgo, o Harry e o Rony, pra tentar, né, ir atrás da Hermione, porque eles fizeram merda. Trancam ela, fazem outra merda. Trancam ela no banheiro, né? E com o Trasgo lá dentro. E aí vão ter que salvar ela, porque eles fizeram mais uma. Acabam salvando a Hermione do Trasgo. Com muita sorte, né? Derrubam o Trasgo. E ali se forma a amizade deles. É um momento muito marcante. Eu acho que mais marcante do que isso é o momento que a Hermione mente pra um professor pela primeira vez. Tá aí um marcante. E sinistro. Uhum. Um acontecimento sinistro de Halloween. Depois, em A Câmara Secreta, é mais um capítulo bem sinistro. É o dia que a gente tem aquelas letras de sangue escritas na parede. A Câmara Secreta foi aberta. Inimigos do herdeiro, cuidado. É o dia da festa de aniversário de quase morte. Não. O capítulo 8. Boleto de festa de aniversário de quase morte. Não, ele tá morto. Festa de aniversário de morte do Nick quase sem cabeça. O capítulo 8 é o da Câmara Secreta, é quando é a noite de Halloween. Começa com o Harry aceitando o convite pra ir pro aniversário de morte do Nick quase sem cabeça. Ele aceitou, a Hermione fez ele ir porque ele prometeu, e aí eles vão. É bem nojento o capítulo, é umas coisas assim, umas comidas podres, uns fantasmas dançando, é uma coisa bem... A Murta chorando, e o Pidinho Pio. É bem nojento, é bem Halloween assim mesmo, fala de comida podre, de minhocas, de coisas assim, é uma coisa bem nojenta. E aí aquela festa bem sem graça, quando eles saem da festa, dá de cara com a Madame Norra petrificada, pendurada, né? Acho que ela tá pendurada. E aquela frase na parede, que é emblemática, suja de sangue. E aí todo mundo vira pro Harry e começa a achar que é ele, e aí o negócio começa a ficar tenso, né? Em A Câmara Secreta. Esse é outro momento bem marcante de Harry Potter, que aconteceu no Dia das Bruxas, e eu também não lembrava. Nossa, eu acho que vai ser tipo um momento obliviate mesmo, assim, pra mim, porque... Não que eu não lembrasse, eu lembro, mas eu nunca tinha parado pra pensar, na verdade. Eu acho que o Nick quase sem cabeça morreu no Halloween. Morreu. Será que tinha alguma coisa a ver a morte dele? A gente nunca descobre como, né? Que ele morreu. Tipo assim, não como, mas tipo assim, por que alguém matou ele e tal? Porque ele foi assassinado, ele não morreu. Tipo assim, teve um piripaque, morreu. Não, ele deu alguma coisa, ele conta lá. Ele deu... Não, ele não conta, eu pesquisei na internet. Eu acho que ele não conta a história dele, não. Vamos saber, porque assim, né? Essa segunda temporada agora a gente vai discutir o Câmara Secreta. Mas fica aí né? Mas fala lá, aconteceu alguma coisa que ele fez e ele foi condenado à morte. E aí o cara tava com machado cego, uma coisa assim, né? Ele fez. Eu pesquisei ontem, mas eu já esqueci, porque eu sou assim. Né? Mas eu li ontem pra ver se tinha alguma coisa a ver. Eu li pra ver o nome dele e tal. No Dia dos Mortos, foi morto. Foi. No Dia dos Mortos não, né? Na véspera do Dia de Todos os Santos. E aí vamos para o Prisioneiro de Azkaban, que mais um capítulo sinistro, como eu já falei, todos são meio sinistros. É o dia que o Sirius Black destrói o retrato da mulher gorda. Começa o Halloween, no Prisioneiro de Azkaban, fica entre os capítulos 8 e 9. E aí começa a manhã do Dia das Bruxas, o Harry bem depresinho, porque ele não vai pra Hogsmeade, fica sozinho em Hogwarts. Ninguém me ama, ninguém me compreende, eu sou um adolescente. Tadinho, eu ia ficar triste também. Não, também, mas eu gosto de zoar ele. Na minha vez me zoaram, mas eu não vou zoar na vez dele.
Aí ele passou o dia em Hogwarts sozinho, foi com o Lupin, conversou, viu o Snape dando a poçãozinha pro Lupin lá, ficou com medo que o Snape tava tentando... E ele ainda fala assim, mas você sabe que ele quer muito o cargo de professor de defesa das trevas. Aí, tipo assim, sem querer falar que cuidado, mas você sabe, né? Que... Cuidado, mas assim, ele quer o seu cargo. Você vai beber mesmo? Mas você vai beber? Foi bem assim. Mas você vai beber? Foi bem assim. E aí, ele voltando eles vão pra noite de Halloween, depois que todo mundo volta de Hogsmeade feliz da vida, e ele tá lá sozinho, triste. De novo, o salão todo enfeitado, abóboras, morcegos, as comidas deliciosas, de tudo de abóbora, como sempre. Quando tá todo mundo voltando pra o salão comunal da Grifinória, eles descobrem que o quadro da Mulher Gorda tá rasgado. E aí, quem conta é o Pirraça, eu não lembrava disso. Mas quem conta é Cadê a Mulher Gorda e o que aconteceu é o Pirraça. E aí o capítulo 8 acaba nesse suspense. Né? Ele fala alguma coisa assim, ele ficou furioso porque ela não quis... Ele faz assim, o Pirraça. Ele falou, o que é isso, gente? Eu acabei de fazer a pose do Pirraça aqui pro Andrés. Esse é o tipo de amizade que a gente tem. Aí ele fala assim, ele ficou muito nervoso porque ele não quis deixar ela não quis deixar ele entrar e tal. Aí ele fala, tem um gênio danado esse tal de Sirius Black. E aí, termina o capítulo. E aí, ainda no dia do Halloween, mas no próximo capítulo, capítulo 9 do Prisioneiro de Azkaban, é aquela cena que eles vão todos pro salão comunal, todo mundo vai dormir lá, e aí tem... Salão principal, né? Ou pro salão principal, aí todo mundo vai dormir lá. E aí fica naquele... Quando um assassino está solto, o que fazemos? Juntamos todas as crianças no mesmo lugar. Porque fica mais fácil pro assassino matar elas. Não é mesmo? Mas continua, desculpa. Então, é assim. Deixa eu falar isso quando chega. O Prisioneiro de Azkaban, só um comentário à parte, vai ter tanta coisa pra falar. Eu tenho tanta coisa boa pra falar. Pois vocês vão querer ouvir mesmo eu falando, viu? Do Snape, eu falando do Sirius, eu falando do nem imagino o Prisioneiro de Azkaban. Se a minha amizade com a Andressa sobreviveu ao Prisioneiro de Azkaban, eu acho que vai assim, ser pra sempre. É porque é pra sempre mesmo. E aí fica essa noite bem tensa, com um assassino à solta em Hogwarts, todo mundo ali sem conseguir dormir. E aí mais um dia de Halloween que se passa. No Cálice de Fogo. Deixa eu ver o que acontece no Cálice de Fogo. O Cálice de Fogo. O Cálice de Fogo é o nome do capítulo. Capítulos 16 e 17. A noite de Halloween fica entre esses dois. Que é o Cálice de Fogo e os 4 campeões. Que é um dia ali que o Harry tá de boa. Eu vou assistir o Cálice ser... Eleger os 3 campeões, vai ser divertido e tal. O que pode dar errado, pode dar errado? Não, nada pode dar errado. Ele esqueceu que ele é o Harry Potter, tadinho. A vida dele é sofrer. Eu nasci pra sofrer. Eu nasci pra sofrer. De novo, o salão comunal todo decorado, de Halloween, abóboras. Esse negócio das abóboras aí tá me incomodando agora. Mas tem muita abóbora. Porque a abóbora não é um símbolo europeu. É um símbolo americano. A gente aprendeu aqui já. É verdade. Tô incomodadíssima, porque eu não penso... Mas são as abóboras do Hagrid, elas são gigantes. Aqui fala, né? Porque ela colocou... Vai saber. Eu acho que é porque... né? Mas eu acho que é porque... Ela quis, querendo ou não, dar uma americanizada ali no produto dela, né? Porque, querendo ou não, Harry Potter é um produto, gente. Não adianta. A gente tá falando aqui das tradições, enfim, das tradições e afins. A autora de Harry Potter é europeia. Ela nasceu ali na Grã-Bretanha. Então, assim, muito disso que a gente falou aqui fez parte do imaginário e de quando ela cresceu, do que ela aprendeu. Então, tudo isso que tá em Harry Potter é porque é parte da cultura dela. Só que eu tô achando meio bizarro esse negócio das abóboras ser sempre tão enfatizado que tem as abóboras, quando as abóboras, na verdade, são símbolos americanos. Eu lembro que na época que eu tava pesquisando sobre os filmes, por exemplo, que um dos requisitos que ela fez pro casting de Harry Potter era que todos os atores fossem britânicos, porque ela não queria que o filme fosse tipo um blockbuster de Hollywood. Exato. E aí ela teve que ceder com a Emma Watson, que a Emma Watson, na verdade, é francesa, de nascimento francês.
Mas ela não queria atores americanos fazendo, porque ela não queria que, tipo, o produto dela ficasse americanizado. E aí eu tô aqui pensando por que ela taca esse negócio da abóbora toda vez. Nos ajudem aí, universitários. Por que vocês acham que ela tá falando de abóbora tanto aqui nos... Tem todos os capítulos. Morcego e abóbora. Morcego e abóbora. Abóbora e morcego. E aí até o capítulo tranquilo, começa a festa, o Cálice de Fogo começa a soltar os nomes, e aí sai os 3. O Dumbledore começa seu discurso, e aí o Cálice começa a se manifestar de novo. E solta o nome do Harry. E Feliz Halloween. Feliz Halloween. Otário. E aí essa cena é bem forte, do Harry andando, pelo menos como conta no livro, eu não lembrava, porque fala as sensações dele, né? Como quando, tipo, ele teve que se levantar e ir até o Dumbledore andando e, tipo, que pareceu horas e todo mundo olhando pra ele e, tipo assim, o que tá acontecendo? É um negócio que pode até me matar e eu tô caminhando pra ele e é um clima, assim, bem, bem pesado mesmo. Daí ele vai lá pra sala com os 4 campeões e o olho tonto Moody fala, talvez alguém esteja tentando te matar. E aí, você, no caso, né, queridinho? Desculpa. E aí o clima fica mais pesado ainda, porque ele fica pensando nessa possibilidade, né? Tipo, é o Voldemort, mas como? O que ele pode fazer? Eu tô aqui na escola, ele tá fraco, ele tá numa floresta, mas aí ele lembra do sonho que ele teve com o Voldemort. Do Voldemort e o Rabicho falando que vão matar o Harry. E aí ele fica com mais medo. Mas aí quando ele volta pro salão comunal para procurar os amigos dele, que era tudo que ele queria, os amigos dele não estão lá. E tá rolando uma festa no salão comunal, porque como é que chama? Vencedor, não é? Um campeão de Hogwarts é da Grifinória, e aí todo mundo começa a comemorar e ele tá sem clima, até que quando ele consegue fugir, ele vai pro dormitório, o Rony tá lá, e o Rony destrói todas as expectativas dele de que ele precisava dos amigos naquele momento. Eu não Gente, eu não falo nada, porque eu vou falar mal do Rony aqui, eu vou comprar uma briga muito maior do que eu tô apta a poder brigar, né? Mas assim, tirei suas próprias conclusões. E assim, é uma cena também muito forte do Rony não entendendo e não acreditando nele. Porque, assim, é o melhor amigo dele, né? A gente sabe que é. Então... Mais um Halloween feliz para Harry Potter, resumindo. Mais um Halloween que é muito pesado, assim. E aí, nos próximos livros, eles não têm um Halloween citado. Vai até o Cálice de Fogo. Eu não sei porquê. Acho que é porque o clima começa a ficar muito forte. O livro inteiro, aí não precisa de um capítulo, né? Pra ficar pesado, pra ficar dark e sinistro. Porque o livro inteiro, a partir do próximo, o Ordem da Fênix é todo sinistrão. É um episódio de Halloween, o livro inteiro. Episódio de Halloween em 52 partes. O Enigma do Príncipe poderia ter, né? Um Halloween. Poderia. O Relíquias da Morte não faz sentido mesmo, porque eles estavam, estão lá, fugindo, né, na floresta não e tal. Nem lembra que dia que é. Acaba que assim, pelo menos aqui, minha opinião, né, sobre Halloween e Harry Potter, no geral. Eu acho que algumas simbologias têm sim que existir, porque, como eu falei, não só a série se passa ali na Grã-Bretanha, Hogwarts fica no norte da Escócia e aparentemente todos os alunos ali são da Grã-Bretanha. E a autora é da Grã-Bretanha, então faz parte da cultura e do imaginário dela e do primeiro público dela, que foi o público da Grã-Bretanha. Mas também acaba que é um artifício narrativo muito bom para tipo, marcar passagem de tempo. Sim. Então você tem ali o começo do ano letivo em 1 de setembro, aí o primeiro grande acontecimento, Halloween, depois tem Natal, depois tem Páscoa, e aí depois o fim do ano letivo. Então acaba que é tipo um marco que ela tem pra você entender o tempo que tá passando, porque ia ser muito chato se o livro fosse assim, ó, 3 semanas depois, Harry não sei o que, não sei o que. 2 semanas depois disso. Então, tipo assim, se eles falam assim, o Halloween chegava, não sei o que, você entende que, tipo assim, tá chegando, então estamos já em outubro, entendeu? Então você já consegue marcar o tempo de forma mais fácil.
E aí, tanto que, tipo, em Relíquias da Morte, uma das grandes críticas do povo, assim, que lê Relíquias da Morte, que não gosta de Relíquias da Morte, eu gosto de Relíquias da Morte, tá? Tem gente que não gosta. Uma das grandes críticas é essa, que, tipo, a passagem de tempo, tipo, não fica fluida. Até porque não tem como ficar. Porque eles não têm como marcar o tempo. Eles estão ali no meio de uma floresta. Então, assim, eles conseguem fazer, entre aspas, uma marcação de tempo ali no Natal, quando o Harry e a Hermione vão pra Godric's Hollow. Mas fora disso, tipo assim, depois do Natal, de repente, pá, já é maio, batalha final, você fica tipo, Ai, mas é assim, pra gente, onde olha, eu tô aqui trabalhando em casa, não sai pra ir pro trabalho, não sai pra ir pra escola, às vezes é domingo, eu nem sei. Você perde noção do tempo, né? Perde. Eu acho que nas maiores Imagina críticas numa floresta. acho que uma das maiores críticas do povo não gostar de Relíquias da Morte é por causa disso, que a passagem de tempo não ficou muito fluida, e aí o povo fica meio confuso. E justamente por isso, pela falta do ano letivo. Sim, pois é. Mas eu gosto do Halloween. Um dos simbolismos que tem no Halloween e que eu não citei antes, que eu não lembrei, é que a gente falou de como que o divisor, né, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos era mais fácil de atravessar no Halloween. Uma das grandes crenças é de que o divisor entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos era um véu. E que este véu, na data do Halloween, ele estaria o mais transparente possível, porque ele está mais transparente possível, é fácil transitar por ele. E esse véu, a gente vê ele em Harry Potter. A gente vê ele em Harry Potter e a Ordem da Fênix. É o véu que o Sirius atravessa. Porque ao contrário da crença popular, principalmente de quem só viu o filme, de que a Bellatrix jogou uma avada no Sirius, ela não jogou. Ela jogou um feitiço que ele empurrou ele e ele atravessou o véu. A morte mais estúpida de Harry Potter, inclusive. Quem vai estar de boa lá lutando, de repente, uou! Oh! Ah, não! Morri! Espelhado. Droga! Tava bem ali! Poxa! Oh! James, Lily! Então, tipo assim, a morte mais besta de Harry Potter foi essa do Sirius. E mais triste. E mais triste pela reação do Harry. Pelo fato também dela ser muito besta. Nossa, e justamente, porque foi um negócio assim, ó, tipo, trupicou e atravessou. Trupicou. Formado em mineirês, amores. Trupicou ali, caiu. Definição, qual é? Me fala. Mano, é isso, ué. Eu não sei, ué. Tá andando. Olha que o bichinho tá andando. Trupicou. Tropeçou. Não, trupicou, né? Fala lá em Minas. Mas é a mesma coisa. Também. Ah, tá bom. Tá. Mas não fala tropeçou. Tá, tropeçou. Mas se eu sou de São Paulo, vou falar tropeçou. Eu falo trupicou. Tá, entendi. Trupicou. Trupicou, atravessou o véu, morreu. E assim, aí outra coisa também sobre Harry Potter e Halloween no geral. Eu acho que Harry Potter sofreu duras críticas na época que foi lançado e de forma injusta por causa da questão da bruxaria, né? Que na época os conservadores, né? Caíram em cima. Meu Deus, vocês estão ensinando bruxaria para as crianças. Nossa, minha mãe, bichinha. Meu Deus. Deixa tua filha ler esse livro de bruxa. Pois é, na época que foi lançado, sofreu duras críticas. Acho que teve até uma declaração da associação Wicca, porque as Wicca, elas são, tipo, bruxas mesmo, de verdade, que elas praticam a religião Wicca, e aí elas fizeram uma declaração falando que elas não têm parte nenhuma com Harry Potter, e que, tipo, Wicca não tem nada a ver com Harry Potter, sabe? Tipo assim, até meio que ofendida, por assim dizer, sabe? E, de fato, a minha história. De fato, respeita a minha história. Vê se eu sou, tipo, historinha de criança, sabe? Tipo, né? Dá licença. Mas, enfim, recebeu duras críticas na época. E eu vejo muitas coisas em Harry Potter como, assim, oportunidades perdidas, por assim dizer. Por causa dessas críticas que recebeu na época de conservadorismo, sabe? Tipo, a questão do véu, da morte, por exemplo. Eu acho que se a autora explorasse mais o tema da morte, teriam mais críticas em cima. Ordem da Fênix já foi um livro extremamente criticado por causa do teor pesado que ele tem mesmo, emocional. Tanto que por isso o Enigma do Príncipe tipo, parece que vira uma chave, né? Tá tipo ali, horror, tenso, depressão, não sei o que, tipo, puf, Enigma do Príncipe, alegria, não sei o que, sabe? Tipo, então é meio que bizarro, assim. Mas eu acho que o véu ali no Departamento dos Mistérios foi uma grande oportunidade perdida, porque ele não aparece mais. É simplesmente isso, o véu tá lá, Sirius tropeça, quer dizer que o Sirius cai dentro do véu, quer dizer que o Sirius morreu. Muita gente especulava, principalmente quando saiu, né, o título do Deathly Hallows. Que era Sirius voltou. Que era, tipo, porque o Deathly Hallows, ele seria, tipo assim, as Hallows mortais, que é, tipo, os santos mortais, né?
Então, muita gente especulou que, tipo, algo aconteceria, que no Halloween de 97, o Harry, de alguma forma, conseguiria entrar no ministério e acessar o véu, e aí, tipo, puxar as pessoas, não só, tipo, no Halloween o véu estaria transparente o suficiente para os mortos virem para o lado dos vivos, como para os vivos irem para o lado dos mortos. Então, era especulado muito de que o Harry conseguiria atravessar o véu, e aí ele conseguiria trazer Lilian, Tiago e Sirius de volta para ajudar ele a derrotar o Voldemort. E não gosto muito dessa teoria, porque se parar pra pensar, tipo, ele teria que buscar. Ele tá com 17 anos, ele ia ter que buscar os pais dele com 21. Então, assim, ia ficar meio tipo. Você tem 21 anos, você é meu pai, e eu tenho 17. Mas buscar os Sirius? Ok, porque o Sirius, né, já era adulto, ele é o padrinho dele, não sei o quê. O Sirius, teoricamente, ele não morreu. Tá, ele atravessou o véu da morte, então ele morreu. Ele não morreu, então assim, né? Poderia justificar que não, ele conseguiu trazer o Sirius de volta porque o Sirius só atravessou o véu, então ele pode atravessar de novo. Mas ele é uma oportunidade perdida, na minha opinião. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio especial de Halloween. A gente gostou muito de fazer e eu, pessoalmente, achei muito interessante. Eu também. Esperamos vocês para o próximo episódio, semana que vem, que vai ser o primeiro episódio de A Câmara Secreta e o primeiro capítulo, que é o pior aniversário. Beijo! Tchau!